Hoje vamos conhecer um monstro colossal que vive submerso nas profundezas dos oceanos. É conhecido pelo nome Kraken e, quando pronunciado a bordo, causa pânico e euforia a toda a tripulação. Ah, caraca, Kraken não, pô! É uma espécie de polvo que ameaça a vida dos marinheiros. Esse monstro tem o tamanho de uma ilha e 100 tentáculos à sua disposição. Destrói qualquer tipo de embarcação, desde barcos pequenos até navios de grande porte. O Kraken envolve facilmente embarcações e lentamente as comprime, causando sérios danos à estrutura e fazendo afundar. A carta do pirata Barba Molhada foi encontrada dentro de uma garrafa, encalhada numa ilha do Pacífico. Nela há relatos impressionantes do encontro com essa criatura colossal. O mar ficou agitado sem nem ao menos os ventos mudarem de direção. O perigo não tinha vindo de nuvens carregadas, e sim do fundo do mar. Tentáculos gigantes apareceram no horizonte e em seguida ergueu nossa embarcação. Parecia que estávamos flutuando no ar. A criatura soltou e houve grande impacto. O redemoinho que se formava após ele mergulhar rapidamente para o mar foi aterrorizante. E antes de perecer, jogo essa mensagem para ser lido. Existem também outras culturas dizendo que o deus Poseidon havia criado o Kraken e nomeado-o como representante do mar. Entretanto, anos depois de algumas divergências, Poseidon retirou o título e o rejeitou, sendo despejado pelo próprio Criador nas profundezas do oceano. Desde então, de pequenos barcos a gigantes navios, desinformados ou mesmo informados que navegam aos arredores de sua localização, são aniquilados ferozmente pelo impiedoso Kraken. Então é isso, meus amigos. Deixe o seu like nesse vídeo e se inscreva no canal. Olá, meus amigos, hoje vamos falar de uma criatura cabulosa que foi vista a primeira vez em 2007. Tudo começou com o surgimento de um vídeo no YouTube. Ele mostrava alguns malucos caçando fantasmas num local que parecia ser uma fábrica abandonada, até que em um determinado momento, vasculhando a área, abrem um compartimento e veem uma criatura parecida com um porco humanoide. Se escuta o som de "Eu tenho um corpo de porco". A galera sai correndo e foge do lugar. Depois desse vídeo, começaram a surgir relatos de pessoas dizendo ter visto esse fantasma zanzando perto de áreas industriais abandonadas. A história de uma pessoa chamada Frank chamou bastante atenção. Frank conta que trabalhou ali. Esse local funcionava um frigorífico de suínos e ele operava a sala de câmeras desse galpão, vendo tudo o que ocorria. Se algum funcionário não estivesse fazendo seu serviço corretamente, ele certamente veria e checaria. Certo dia notou que um estagiário estava tendo um comportamento estranho. O rapaz estava paralisado, não se mexia por uns 10 minutos. Frank achou estranho e fez um comunicado a ele pelo rádio, mas nada do rapaz responder. Então ele foi lá, e notou algo bizarro acontecendo. O jovem estava encarando a cabeça de um porco e disse que aquilo estava errado, que aqueles animais mortos tinham uma vida longa pela frente, que tinham mulheres e filhos, e que os humanos pagariam por isso. Seriam os próximos naquela mesa, sendo mortos e embalados para o consumo de outros seres. Frank falou para o jovem estagiário ir almoçar e descansar uns 30 minutos, pois acreditava que ele estaria demasiadamente cansado. Já mais tarde em sua sala,
Ele observa o mesmo rapaz andando, segurando a cabeça do porco. Frank tenta se comunicar novamente pelo rádio com o estagiário, mas não consegue resposta. Foi então que começou a dar uma interferência bizarra nas câmeras. Frank foi até o corredor que o jovem estava e se deparou com algo assustador. O jovem estava usando a cabeça de porco como uma máscara e empunhando uma faca. Eu vou acabar com todos os humanos imundos, começando por esse aqui. Frank não acreditava no que via. Ele ficou chocado com a situação. Daquele dia em diante, coisas estranhas começaram a acontecer naquele lugar. Diariamente, funcionários apareciam cortados em diferentes locais da fábrica. Diziam que era o fantasma do porco fazendo isso. Até que o pessoal, com medo de ser a próxima vítima desse ser bizarro, abandonaram seus trabalhos e a fábrica fechou. Desde então, acredita-se que Ghost Pig vaga à procura de humanos para tentar retribuir tudo o que foi feito com seus semelhantes. God of Chicken, também conhecido como Chicken Ghost, é uma galinha humanoide completamente branca e magra. Tem pata de galinha no lugar de mãos. Seus olhos são vermelhos e pupilas negras. As coisas estiveram estranhas desde que a família Clark se mudou. Cada caixa de ovos que eles trouxeram ficaram podres. Um até quebrou com um feto. Pássaros começaram a voar pela janela e meu amigo John estava acordando com pequenas lesões em seu corpo, como bicadas de galinha. Depois desse dia, nunca mais vi aquela família. Os humanos vêm dizimando galinhas por dezenas de milhares de anos. Bilhões desses animais foram mortos para a nossa alimentação. Elas viviam uma vida saudável na natureza, com muitos alimentos para se nutrirem. Comeu as minhoquinhas, um milhozinho, essas coisas. Porém, com a era moderna, elas pararam de viver desse jeito natural e passaram a ser escravizadas. Viver em armazéns gigantescos, amontoadas umas nas outras, forçadas a tomar antibióticos e hormônios. Foram sofrendo mutações ao longo do tempo. Elas pediam ajuda, mas ninguém vinha socorrê-las. Até que, após tantos anos de desespero, surgiu o Salvador. Aquele que veio ao mundo para julgar e aniquilar quem matava o seu povo. Atualmente, God of Chicken vaga por aí, assombrando e se alimentando das carnes de seus inimigos, os humanos. Então cuidado, meus amigos, pois quando você escutar o coro de várias galinhas ao mesmo tempo, é sinal que God Chicken está chegando, sedento por sangue. E não esquece de deixar o seu like aí para ficar protegido de qualquer manifestação sobrenatural. Valeu! Hoje vamos conhecer a história da Yara, uma lenda do folclore brasileiro muito interessante. Diz a lenda que ela é uma linda sereia que vive no rio Amazonas. Sua pele é morena, possui longos cabelos negros e olhos castanhos. A Yara costuma tomar banho nos rios e cantar uma melodia irresistível. Dessa forma, os homens que a escutam não conseguem resistir aos seus desejos e pulam no rio. Ela tem o poder de cegar quem a admira e levar para o fundo do rio qualquer homem o qual ela deseja casar. Os índios acreditam tanto no poder da Yara que evitam passar perto dos rios ao entardecer, horário que ela aparece. Para evitar serem fisgados, colocam folhas ou gravetos nos seus ouvidos, na esperança de bloquearem o som. Nossa, que voz linda! Ah, eu tô apaixonado. Espere por mim!
Segundo a lenda, Yara era uma índia guerreira, a melhor da tribo, e recebia muitos elogios de seu pai, que era o pajé. Os irmãos, com inveja de Yara, resolveram matá-la à noite, enquanto dormia. Yara, que possuía um ouvido bastante aguçado, os escutou se aproximando e os matou. Com medo da reação de seu pai, Yara fugiu para bem longe de sua tribo. Entretanto, ele organizou buscas e conseguiu encontrá-la escondida na mata, como punição pelas mortes de seus irmãos. Com uma flecha no coração, foi jogada no encontro dos rios Negro e Solimões. Alguns peixes levaram a moça para o fundo e a transformaram em uma linda sereia. Desde então, Yara continua lançando seu canto e hipnotizando os homens. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Olá, meus amigos, hoje vamos conhecer uma lenda sinistra. No dia 31 de outubro, um homem chamado Jack, um alcoólatra grosseiro, teve uma visita inesperada. Por causa de seus pecados, o capiroto veio buscar sua alma. Desesperado, Jack implora por mais um copo de bebida e o capiroto concede seu pedido. Só que Jack estava sem dinheiro para sua última dose. Então ele pede para o capiroto transformar-se em moeda. O coisa ruim concorda. Jack mal vê a moeda sobre a mesa e rapidamente guarda na sua carteira, que tem um fecho em forma de cruz. Desesperado, o capiroto implora para sair da carteira e Jack faz um acordo com ele. Diz que vai libertá-lo em troca de ficar vivo por mais um ano. Sem opção, ele concorda. Feliz com a oportunidade, Jack resolve mudar seu modo de agir e começa a tratar bem a esposa e os filhos. Vai à igreja todos os domingos e fica fazendo caridade. Mas a mudança não dura muito tempo. No dia 31 de outubro do ano seguinte, Jack estava voltando para casa quando o capiroto aparece. Jack, esperto como sempre, tentou convencer o Sete Pele a pegar uma maçã da árvore. Ele aceitou e quando subiu no primeiro galho, Jack pega um canivete em seu bolso e desenha uma cruz no tronco. Paralisado no tronco, sem poder sair dali, o coisa ruim promete partir por 10 anos. Sem aceitar sua proposta, Jack ordena que ele nunca mais tente pegar sua alma. Então aceita e Jack o liberta da árvore. Para seu azar, um ano mais tarde, Jack morre, em consequência da bebida, e vai para o céu. Mas sua entrada é negada. Sem alternativa, Jack vai para o inferno. O coisa ruim, ainda desconfiado e se sentindo humilhado, também não permite a entrada de Jack, mas com pena da alma perdida, ele joga uma brasa para que Jack possa iluminar seu caminho pelo limbo. Ele põe a brasa dentro de um nabo para que dure mais tempo e sai perambulando pelo limbo. A lenda da loira do banheiro teria surgido da história real de Maria Augusta de Oliveira Borges. Nascida no final do século XIX em Guaratinguetá, São Paulo, a jovem de cabelos acobreados era filha do Visconde de Guaratinguetá e foi obrigada pelo seu pai a casar-se aos 14 anos com o conselheiro Dutra Rodrigues, um homem muito mais velho e influente. Infelizmente, com o casamento arranjado, ela vendeu suas joias e fugiu para Paris em 1884, aos 18 anos, onde viveu até 1891, quando morreu aos 26 anos. Com o sumiço do atestado de óbito, o motivo da morte é um mistério até hoje. A família trouxe o corpo de volta ao Brasil até que o túmulo fosse construído. O cadáver da jovem foi mantido em uma urna de vidro no casarão da família para visitação pública. Arrependida, a mãe, Amélia Augusta Casal,
não queria enterrar Maria, mesmo com a sepultura pronta. Mas ela começou a ter visões da filha pedindo que fosse enterrada, o que fez finalmente decidir pelo sepultamento. Pouco mais de uma década depois, em 1902, a casa deu lugar a uma escola. Os boatos de que o espírito vagava pela escola já existiam, mas a história da loira do banheiro ganhou força quando um incêndio misterioso comprometeu parte do prédio em 1916. Então começaram a falar que Maria teria morrido de raiva, doença comum na Europa da época e que causa desidratação nas vítimas. Daí o incêndio. De acordo com a lenda, o espírito anda pelos banheiros da escola, abrindo torneira para saciar sua sede e pedindo que seja enterrado. Enterre! Eu quero sair daqui! Há moradores que dizem ter sentido um forte cheiro de perfume feminino momentos antes de encontrar a aparição. Então é isso, meus amigos, deixe o seu like aí para ficar protegido contra a loura do banheiro, ok? O mapinguari é um animal muito diferente dos que vivem na floresta. Ele é uma criatura humanoide coberto com pelos bem fortes. São tão resistentes que o tornam invulnerável à flechada, a balas, a praticamente qualquer projétil, exceto na parte correspondente à sua boca. Vertical toma grande parte do seu corpo. Segundo a lenda, é um terrível inimigo do homem, de quem devora apenas a cabeça. A maioria dos que dizem ter visto o mapinguari o descrevem como uma criatura alta, que atingiria 2 metros de altura quando se põe sobre suas 2 pernas. Ele também emite um cheiro muito forte, extremamente desagradável para quem tem o azar de estar num raio de 3 quilômetros. Outros relatos dizem que ele usa uma armadura feita de casco de tartaruga. Para outros, a sua pele é igual ao couro de jacaré. Há quem diga que seus pés são parecidos com de cavalos com cascos duros feito pedra. O mapinguari emite um grito semelhante ao grito dados pelos caçadores. Se alguém responder, ele logo vai ao encontro do desavisado e o ataca, devorando apenas a cabeça. Poucos conseguem sobreviver a um encontro com esse animal bizarro. Quando isso acontece, geralmente ficam aleijados ou com marcas horríveis pelo corpo. Dizem que o mapinguari só percorre a floresta durante o dia, porque ele prefere dormir e descansar à noite. Mas se acordado enquanto tira seu sono, já era, parceiro. Ele aumenta sua agressividade e segue correndo, gritando, quebrando galhos, derrubando árvores, deixando para trás um rastro de destruição e morte. Segundo o pesquisador David Oren, uma explicação lendária para o mapinguari é que ele seria um índio, um pajé que descobriu o segredo da imortalidade. Mas o preço que ele pagou por isso foi se transformar num animal horrível e fedorento. Segundo Domingos Parintintim, cacique de uma tribo amazônica, a única maneira de matar o mapinguari é dando uma pancada na cabeça do animal. Porém, ele afirma que o melhor a se fazer é subir em uma árvore e se esconder, em vez de tentar matá-lo, já que a criatura tem o poder de fazer a vítima ficar tonta e ver o dia virar noite. Então é isso, se gostou do vídeo, deixe o seu like. Olá, meus amigos, hoje vamos conhecer a criatura chamada de Longhorse. É um bicho que tem uma caveira de cavalo sem mandíbula. Seu pescoço pálido tem uma estrutura flexível, com alguns pedaços de uma juba negra pendurada nele. Ao dobrar, cria-se rachaduras nas articulações, parecida com um dedo, possibilitando várias articulações em diferentes pontos do pescoço. A lenda dessa criatura foi contada por Trevor Henderson, que publicou uma foto mostrando Longhorse, com a descrição de que ele sonhava com esse bicho. Outra foto divulgada dessa criatura
Parece estar em algum subúrbio. Também foi encontrada uma antiga pintura rupestre do cavalo longo, ou melhor, do Long Horse, em torno de 3 seres humanos. E na descrição é revelado que o Long Horse existe desde os tempos antigos. Curiosamente, o desenho mostrava que ele é o protetor dos humanos, puramente inofensivo, e seu objetivo é alertar os humanos sobre os perigos futuros. Se um humano ouve um estalo no pescoço ou vê o pescoço longo da criatura, a mensagem é que um desastre ocorrerá. Não por causa do Long Horse, mas porque está destinado a acontecer, ele só veio avisar. Mas uma foto da criatura foi publicada simplesmente dizendo: um novo avistamento, ele está em movimento. O que significa que Long Horse provavelmente está indo a algum lugar para alertar as pessoas nessa área sobre algum desastre. Então é isso, meus amigos, deixe o seu like aí, e se você escutar algum estalo de pescoço do Long Horse, é sinal de que acontecerá algo. Olá, meus amigos, hoje vamos conhecer a história de Nora, a freira. Diz a lenda que Nora era uma freira que morava num castelo. Ela se apaixonou por um guarda, até que um certo dia ela descobriu que estava grávida. O guarda não quis saber do filho e falou para ela tirar a criança. Nora não concordou e tentou esconder sua barriga até que a criança nascesse. E conseguiu. Teve seu filho sozinha no seu quarto, sem fazer nenhum barulho para que ninguém descobrisse. Mas o choro da criança chamou atenção e foi descoberta pelas autoridades religiosas. Ela foi sentenciada à execução por ir contra a palavra de Deus. Onde já se viu uma freira ter filho? Isso é um absurdo! Uma blasfêmia! Desesperada, fugiu do castelo com seu bebê e escondeu ele no tronco de uma árvore, com a intenção de voltar para buscá-lo depois que escapasse de seus perseguidores. Os guardas estavam na sua cola, inclusive o pai do bebê, vacilão. Ela finalmente conseguiu despistá-los e escapar. Mas quando voltou para o bebê, ela não conseguiu encontrá-lo. Nora vasculhou a floresta dia e noite sem parar. Depois de muitos dias tentando encontrá-los, ela não aguentou e acabou morrendo. E a lenda conta que ela nunca irá descansar até encontrar o seu bebê. Desde então, ela assombra lugares com bosques à procura de seu filho perdido. Há relatos de pessoas que viram a assombração surgir no meio da estrada. Outros quase batendo o carro tentando desviar daquela assombração que aparecia no meio da estrada. Então é isso, meus amigos. Deixe o seu like aí e se inscreva no canal. Olá, meus amigos. Hoje vamos conhecer a história do garoto do porão. Isso mesmo, já digo logo que essa história é bem bizarra, então cuidado para não se borrar de medo, ok? Vamos pro vídeo. Há mais ou menos 15 anos atrás vivia uma família que aparentemente era muito feliz. Sempre eram vistos por vizinhos, amigos, sorrindo e festejando, uma clássica família harmoniosa. Mas o que ninguém sabia era que nem tudo o que eles viam era verdade. Algumas coisas não condiziam com a realidade. Essa família tinha mais um membro. Jeremias, o filho mais velho, não era tratado como merecia por seus pais. Era obrigado a fazer todo o trabalho na casa e só tinha direito de comer uma vez por dia, separado de todos. Então, após trabalhar exaustivamente, ia para o seu quarto que ficava no porão, úmido e empoeirado. Então batiam na porta e quando ele abria, via sua comida no chão. Recolhia e comia. Sempre um grude nojento de aparência terrível. Às vezes dava sorte de encontrar comida boa no lixo, resto do almoço ou janta de sua família.
Já o filho mais novo, Joãozinho, era tratado da melhor forma possível, com várias regalias. Era o oposto do tratamento que Jeremias tinha. Ficava o dia todo assistindo TV em seu quarto, que mais parecia um palácio. Eita, vida boa, hein? Mas por que essa diferença de tratamento para os filhos? Enquanto um come frango assado, por que o outro come grude fedido? Jeremias teria feito algo de errado, tão ruim ao ponto de ser tratado assim? E por isso estaria sendo punido? Tudo isso que ele passava, toda essa rejeição vinda de seus familiares, se origina ao fato de carregar uma marca de nascença nas costas. Uma marca bem peculiar para seus pais. Assustador. Uma prova de que seu filho foi escolhido pelo coisa ruim e destinado a ser a semente do mal que foi plantada na terra. Ou melhor, na família deles. Tentaram agir de forma normal com a criança, mas ao nascer o segundo filho, Jeremias foi sendo deixado de lado, recebendo menos atenção e sobrando apenas a rejeição e desprezo. Mas o pior estava por vir, meus amigos. Um dia, seus pais decidiram viajar e, claro, não queriam levar Jeremias. Afinal, por que levar essa coisa conosco? Sabemos qual é o seu propósito, garoto. Então levaram apenas o filho Joãozinho. Disseram que ele ficaria em casa, no seu quarto, com mantimentos para os dias que ficariam ausente. Os pais não queriam que ele ficasse zanzando pela casa com liberdade. Então trancaram o moleque lá no porão e foram. A programação era ficar 7 dias, mas acabaram ficando mais tempo. 14 dias, 2 semanas ausentes. Vocês provavelmente já entenderam o que aconteceu, não é mesmo? Eles esqueceram do Jeremias trancado naquele porão que chamavam de quarto por todo esse período e não se tocaram do que aconteceu. Já no penúltimo dia, depois que eles curtiram bastante a viagem, Joãozinho lembrou do seu irmão. Falou com seus pais a respeito, mas nada foi feito. Os adultos resolveram ficar aproveitando sua estadia. No dia seguinte, ao chegarem em casa, foram abrir a porta do porão que Jeremias estava. Ao destrancar e puxar a porta, estava emperrado. Não conseguiam abri-la de jeito nenhum. Acharam que era um sinal divino, impedindo-os de abrir e verem Jeremias novamente. A suposta criança marcada por você sabe quem. Seria a desculpa ideal para eles de se livrar do problema, então trancaram a porta novamente e foram dormir. O que eles não contavam era que Jeremias sairia dali, não fisicamente, mas espiritualmente. Vocês já devem imaginar o que ocorreu naquela noite. Todo o seu rancor guardado por anos foi liberado em uma única noite. E aquela casa ficou conhecida como a Casa Vermelha. Desde então, toda madrugada, o garoto do porão vaga por casas alheias à procura de famílias que maltratam seus filhos e decorando as paredes de vermelho. Há mais ou menos 70 anos atrás, em alguma cidadezinha do interior, vivia uma família composta por 3 pessoas: a mãe, o pai e o filho do casal. Esse garoto tinha um péssimo comportamento e seus pais não gostavam disso. Eles tentaram de tudo para corrigi-lo e nada adiantava, até que um dia eles tiveram a ideia de castigá-lo, trancando ele no poço que ficava atrás da casa. Então, na primeira besteira que o lazarento fez, foi colocado lá dentro do poço. Ficou chorando, gritando, esperneando, pois estava apavorado. Quem não ia ficar pirado numa situação dessa aí, não é mesmo? Sempre depois do castigo, os pais deles achavam que ele tinha aprendido a lição, né? Mas depois de algum tempo, o garoto voltava a fazer merda. Até que um dia os pais colocaram novamente no poço. Ficou fazendo maior escândalo, né? Como de costume. Mas então, depois de umas 4 horas, eles perceberam que ficou silêncio.
Não se ouvia mais nada do poço. Os coroas pensaram que ele tinha conseguido fugir de alguma forma do castigo. Foram lá e abriram a tampa do poço e viram que o filho estava lá, sem vida. A corda do balde que ele se segurava tinha caído, não conseguindo se manter acima do nível da água e se afogando. Então eles chamaram as autoridades, relatando que o filho estava brincando por ali e acabou caindo no poço, e eles encontraram o corpo. Depois de algumas horas, os vizinhos já estavam sabendo o que tinha acontecido com o garoto e pela punição rigorosa que os pais aplicavam sempre nele. Depois de algum tempo, eles pegaram os pais e colocaram lá dentro do poço e trancaram eles até a morte. Diz a lenda que até hoje, quem chega perto do poço ouve alguns gritos desesperados saindo de lá. Tem gente que fala que é do pai, outros dizem que é a mãe, e também tem aqueles que dizem que é o garoto chorando pedindo pra sair dali de dentro. Me tira daqui! Se você chegar perto de algum poço e escutar um ruído ou sussurro, na dúvida é melhor se afastar. Vai que alguma coisa te puxa lá pra dentro e você nunca mais consiga voltar. Você já ouviu falar na criatura Wendigo? É uma criatura mítica do folclore nativo americano, algonquiano, que se acredita vagar nas florestas das regiões dos Grandes Lagos e na costa atlântica do Canadá e Estados Unidos. A palavra Wendigo significa espírito maligno que consome seres humanos, de acordo com algumas interpretações. Embora a criatura tenha sido primeiramente descrita como uma entidade demoníaca ou um espírito maligno sem nenhuma forma física no folclore dos nativos, o Wendigo tornou-se conhecido como uma besta com o tempo. De acordo com o folclore dos Ojibwas, Wendigos são criaturas gigantes com um corpo magro de aproximadamente 4 metros. A razão por trás do Wendigo ser assim é devido à sua fome interminável de carne humana. São criaturas de cobiça insaciável e por isso eles nunca param de caçar sua próxima vítima. Diz a lenda que os Wendigo nunca estão satisfeitos e cheios, não importa o quanto consumam carne humana. Além disso, quanto mais comem, mais crescem. Se comer um humano de 75 quilos, isso faria com que seu corpo crescesse bastante, mano. Algumas versões da lenda sugerem que os Wendigo têm pele coberta por pelos, enquanto alguns dizem que eles parecem zumbis. A criatura tem um crânio de veado, de acordo com o folclore dos nativos. Existem 2 maneiras de se transformar em um Wendigo: estar em contato com uma dessas criaturas ou consumir carne humana. Os nativos americanos acreditam que comer carne humana, mesmo que fosse para sobreviver a condições rigorosas do inverno, transformaria a pessoa em um Wendigo. E para você desfazer esta maldição, o ser humano que se transformou permanecerá dentro dessa criatura, ao redor da área do coração. Para salvar a pessoa dessa maldição, deve-se fazer o seguinte: apunhalar com uma faca ou bala de prata no coração da criatura. Fazendo com que ela morra e a maldição desfaça, revelando o humano ali dentro. Entretanto, isso não é uma tarefa fácil, pois o Wendigo consegue se regenerar, além de se movimentar muito rápido, né? É mais fácil a pessoa morrer tentando matar um Wendigo do que acabar com essa maldição. Então é isso, meus amigos, deixe o seu like aí nesse vídeo e comente aí embaixo o que achou. Hoje vamos conhecer a história do Papa Figo.
é conhecido como um velho maltrapilho, corcunda e barbudo que costuma vagar pelas ruas da cidade com um grande saco nas costas. Sua intenção é capturar crianças desobedientes que ficam brincando sozinhas nas ruas e comer seus fígados. Ele tem uma aparência bizarra, unhas bem grandes, orelhas e nariz desproporcionais e dentes que aparentam até ser de vampiro. Tudo o que ele mais quer é encontrar uma criança sem a proteção de um adulto. Costuma usar algumas táticas para atrair suas vítimas. Há relatos de crianças dizendo que havia um velho em frente a uma escola conversando com um aluno. E ele ofereceu brinquedo. O garoto não aceitou. Então ele ofereceu bala, doce. E o garoto aceitou. Depois daquele dia nunca mais foi visto. Casos parecidos vão se repetindo com o passar dos anos. E o que sobra são famílias despedaçadas pelo Papa Figo. Diz a lenda que esse homem faz isso com as crianças porque ele tem uma doença. E é necessário que o Papa Figo coma o fígado de uma criança. É por isso que ele recebe esse nome, que é a contração da palavra Papa Fígados. Se alimentando do órgão, acredita que sua doença será curada. Você deve estar se perguntando por que ele só pega as crianças e não adultos ou velhos. Pode haver duas explicações para isso. A primeira é porque crianças são mais fáceis dele capturar do que um adulto. É só jogar no saco que ele tem nas costas e ir embora. Outra explicação é porque crianças são puras e seus órgãos estão novinhos. Em algumas versões da lenda, o Papa Figo possui alguns ajudantes que atraem as crianças e levam as vítimas para ele. Após comer o fígado da vítima, ele costuma deixar ao lado do corpo uma quantia de dinheiro para as despesas do funeral e ainda para ajudar a família. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e se inscreva nesse canal. Hoje vamos conhecer a lenda da pisadeira. Diz a lenda que a pisadeira é uma velha com garras compridas e de aparência medonha, que surge no meio da noite e pisa sobre a barriga das pessoas. Considerada a verdadeira personificação do pesadelo, essa é uma lenda que teve origem no Brasil e muitas pessoas trancam suas janelas com medo de ser alvo dela. A pisadeira é descrita como uma velha muito magra, com dedos compridos e secos, unhas enormes, sujas e amareladas. Tem as pernas curtas, cabelo arrepiado, narigão e peluda. Os olhos são vermelhos e bem arregalados, queixos virados para cima e a boca sempre escancarada. Costuma sempre dar uma gargalhada bizarra e horripilante. Conta a lenda que a pisadeira fica rondando em cima dos telhados das casas à noite, observando os movimentos das pessoas dentro de suas residências e ataca sempre que vê a oportunidade. Geralmente o ataque ocorre após o jantar, quando a vítima vai dormir de barriga cheia. Essa é a hora perfeita para a velhinha macabra agir. Mesmo com perna curta, seu salto é muito longo. Entra no quarto da pessoa e pisa em sua barriga, fazendo com que regurgite todo o seu jantar. Caso a pessoa não regurgite, a pisadeira abre a sua barriga e devora o estômago. Os antigos dizem que a pisadeira era uma velha que passou fome durante toda a sua vida, até que um dia morreu desnutrida. Inconformada com isso, seu espírito ficou preso na terra e atacando as pessoas de barriga cheia. Há também quem diga que ela ataca apenas pessoas que têm o pecado da gula, fazendo as mesmas sofrerem por isso. Por via das dúvidas, é melhor deixar portas e janelas sempre trancadas para não correr o risco de ser surpreendido pela pisadeira, não é mesmo?
Se você não quer ser atacado pela pisadeira, deixe o seu like. Hoje vamos conhecer a história do Saci. Relatado primeiramente na região sudeste, no século XIX, o Saci Pererê é um menino de uma perna só, e conforme a região é descrito como um ser maligno ou zoeiro, que fica aprontando com todo mundo. Está sempre com seu cachimbo na boca e com um gorro vermelho que lhe dá poderes mágicos. Vive fazendo travessuras e se diverte muito com isso. Adora espantar cavalos, queimar comida dos outros e acordar pessoas às 6 da manhã com gargalhadas ensurdecedoras. Acorda, seu trouxa! A lenda também diz que o Saci se manifesta como um redemoinho de vento e folhas secas. E pode ser capturado se lançarmos uma peneira, rede ou rosário sobre o redemoinho. Se alguém pegar sua carapuça, tem posse de seus poderes e pode fazer um desejo, qualquer um que quiser. Entretanto, se você for perseguido por ele, deve jogar cordões com nós em seu caminho. Isso mesmo, nó, mano. Pois ele vai parar para desatá-los, criando uma janela de oportunidade para a fuga. Segundo o antigo curandeiro conhecido como Papunku Nabuco, a função dessa criatura era o controle, sabedoria e manuseio de tudo que estava relacionado às plantas medicinais. Tem papel de guardião das sabedorias e técnicas em preparos de chá, bebidas exóticas e outros medicamentos feitos a partir dessas plantas. Costuma confundir as pessoas que não pedem a autorização dele para coletar essas ervas. Depois de 77 anos no fim de sua vida, ele se torna um cogumelo venenoso que se instala no gomo do bambu. Ali ficaria em estado de germinação. Depois de alguns meses ele ressurge com força total e continua exercendo sua função. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Olá, meus amigos, hoje vamos falar de uma criatura bizarra que circula na internet há muitos anos. Se trata de Slenderman, supostamente um homem magro e sem rosto. É uma criatura maligna vinda diretamente das profundezas. Aparenta ser um homem de meia idade, de pele totalmente branca e bem alto. Seria capaz de se esticar, mano, esticar os braços, as pernas, até o próprio tronco, de maneira que bem entender, tá ligado? E seu objetivo seria sempre causar medo e atrair mais vítimas. Para observar as pessoas que pretende capturar, o Slenderman conseguiria moldar seu corpo para atingir seus objetivos. Por exemplo, ele poderia se passar por um poste no escuro, ou por uma árvore, com seus dedos que podem assumir formas de tentáculos. De acordo com as lendas, as presas preferidas do Slenderman são as crianças. Antes de capturá-las e acabar com suas vidas, ele costuma vigiá-las de longe, acompanhando suas vítimas em vários momentos. Apesar disso, alguns adultos acreditam também ter visto o Slenderman em locais com muita neblina e árvore, próximo de rios ou de floresta, e até mesmo em salas de quarto à noite. Tá maluco? Quando as pessoas esquecem suas janelas abertas, pode ocorrer isso aí que eu te falei, meu parceiro. Normalmente essa criatura aparece em locais pouco movimentados, de iluminação precária, sabe? Favorecendo o seu trabalho. Mas isso não quer dizer que você que mora em cidade grande está livre de receber uma visita inesperada do Slenderman. Mas o que motiva ele fazer esses ataques? Apenas por maldade ou teria algo mais bizarro por trás? Um caso que chamou a atenção das autoridades aconteceu na América do Norte. Uma série de ataques a crianças foi registrado num período de 3 meses. Os ataques tinham um padrão específico bizarro. As crianças vítimas tinham seus rostos removidos brutalmente.
Oh, meu Deus, que é isso? Várias buscas foram feitas para rastrear o autor desse brutal ato, mas sem sucesso. Encontraram apenas rastros de sangue no bosque próximo do local. Por sorte, uma vítima sobreviveu ao ataque. Seu depoimento chocou a todos. A criança deu a descrição do Slenderman, um homem alto de rosto branco com terno, e usou suas próprias mãos para fazer isso. Então surgiu a teoria de que o Slenderman, por não ter um rosto, estaria à procura de um, portanto cometendo esses ataques para compensar a sua falta. Outras teorias que circulam em fóruns dizem que o Slenderman, antes de se tornar uma criatura, era uma criança muito estranha. Ele teria nascido com uma deformação genética em sua face que fazia ele ser zoado pelos seus amigos o tempo todo. Por isso, um dia ele tentou remover o seu rosto e acabou se lascando com isso. A partir daí, seu espírito voltou à procura de um novo rosto. Então, cuidado, meus amigos. Deixe o seu like aí para ficar protegido contra qualquer manifestação sobrenatural, ok? Eu vou ficando por aqui. Tchau! Olá, meus amigos. Hoje vamos conhecer a história de Smiley Room. Em 2006, quando 3 amigos adolescentes encontraram um parque de diversão chamado Ned's Fun World em Oshawa, Ontário, Canadá. 2 deles invadiram o local, enquanto o terceiro esperava pelo lado de fora. O complexo tinha partes divididas, como uma área de boliche, fliperama e um trepa-trepa. O terceiro adolescente esperou por eles horas, sem nenhum sinal de seus amigos voltando. Até que ele decidiu entrar no complexo e encontrá-los. O adolescente conseguiu vasculhar todo o lugar, mas não havia sinais dos outros 2. Ele conseguiu encontrar o celular de um de seus amigos desaparecidos no chão. Quando olhou para o telefone, ficou chocado ao encontrar uma foto de uma coisa monstruosa que se manifestava nos quartos do fundo do complexo. Parecia ser uma gigantesca boca vertical, de aparência humana, com dentes tortos que se manifestavam em portas abertas, com uma plaquinha escrita Smiley Room acima da porta. As autoridades se envolveram depois de ver a foto e uma investigação foi iniciada para encontrar os adolescentes desaparecidos. A investigação foi um fracasso, pois quando chegaram no local do acontecido, não encontraram nada. Em vez disso, havia apenas uma parede de tijolo simples, sem porta ou placa. Smiley Room, ou a Sala do Sorriso, não é apenas uma sala. É uma entidade sensível que tem a capacidade de se manifestar em vários locais. De preferência, escolhe lugares com bastante movimentação. Se manifesta em forma de uma sala falsa. Depois de um certo tempo consumindo pessoas, Smiley Room se muda para um local diferente, o que explica o mistério do desaparecimento lá no parque de diversões Neb. Não se sabe para onde as vítimas vão depois de serem consumidas pela Sala do Sorriso. O fato do telefone recuperado ter uma foto dessa sala de longe levou à teoria de que sua boca possui algum tipo de língua para puxar suas vítimas mesmo estando longe. Embora esse suposto membro nunca tenha sido registrado por foto, uma teoria mais provável é que o interior da Sala do Sorriso é como um buraco negro, sugando presas e, se a vítima tentar sair, ela só a puxará mais fundo, até que chegue ao fim e seja consumida por ela. Eu quero sair daqui. Olá, meus amigos. Hoje vamos conhecer uma criatura sinistra, conhecida como Train Eater. Essa coisa é capaz de modificar o seu corpo e fingir ser um trem, copiando todos os detalhes desse meio de transporte, usado por milhares de pessoas diariamente.
Se você estivesse em uma estação que Train Eater estivesse, não conseguiria distinguir a diferença a princípio, pois essa criatura emula muito bem os barulhos de engrenagem, portas que se abrem, avisos de estações seguintes, entre outras coisas. Também conta com uma iluminação no seu interior, tudo igualzinho um veículo normal. Você só terá a ideia de que algo está errado quando as janelas começarem a se fechar. Depois ele se locomove muito rápido, ao ponto de algumas pessoas até se desequilibrarem e cair. Verá escorrer das paredes um líquido verde e lentamente começar a encher o interior. Todos ao seu redor irão começar a derreter e serem digeridos por ele. A chance de sobreviver ao trem devorador é mínima, pois o ácido é muito forte. E mesmo se você tentasse usar uma faca ou algo cortante para abrir o caminho nas paredes, estaria numa velocidade muito alta para tentar pular dali. Talvez a única forma de se safar dessa criatura seria sempre que você fosse entrar num trem, desse uma espetada na lataria com algo metálico, pois se saísse sangue da lataria, você já ia saber, né, de quem se tratava. Todos os azarados passageiros que entram nele são digeridos, servidos de alimento para esse bicho. Ele gosta de aparecer em metrópoles muito movimentadas. Seus momentos favoritos para encher o bucho são os horários de pico, pois ele consegue pegar muitos passageiros indefesos, sem nem desconfiarem de que essa será a última viagem deles. Portanto, meus amigos, tomem cuidado ao pegarem um trem, ok? Olá, meus amigos, hoje vamos conhecer uma criatura aterrorizante, conhecida como o Homem com o Rosto de Cabeça para Baixo, notável por ser um dos seres mais perversos e ameaçadores. Ele é uma entidade cruel que adora causar dor, a fim de se alimentar das emoções negativas das pessoas. Sua capacidade de se esgueirar invisível e se alimentar da negatividade o torna mais temido e perigoso que a maioria das criaturas. O Homem com o Rosto de Cabeça para Baixo parece ser um homem com um sorriso muito grande, sempre com um sorriso macabro estampado, enquanto o pescoço está encoberto com seu cabelo. Ele também parece estar vestindo um casaco cinza, embora a cor exata possa ser diferente, devido à natureza em preto e branco de todas as fotos em que ele aparece. Datado de 1910 a 1960, começou a aparecer na internet fotos dele, quando Trevor colocou 3 fotografias antigas em suas mídias sociais. Quando você olha as fotos pela primeira vez, tudo parece normal, até que você olha ao fundo e descobrirá que o homem está em todas as fotos assistindo os trágicos eventos, com um sorriso sinistro no rosto. Quando ele cria suas ações, ele é invisível ao público. Apenas fotografias revelam que ele realmente está lá, causando loucura e se alimentando disso. Ele nunca é visto no acidente, apenas depois do fato nas fotografias. Como Trevor afirma, seu rosto está errado, porque ele adora perverter as expectativas de como um ser humano é montado. Ele adora tristeza e dor de acidentes na estrada, mas qualquer sentimento horrível serve. Ele é um parasita terrível, como uma sanguessuga. Está fisicamente lá, mas não podemos vê-lo. O homem é atraído por eventos trágicos, mas ele geralmente não é capaz de causá-los diretamente. No entanto, ele pode influenciar outros fatores para ajudar as tragédias a acontecer, como por exemplo, transformar argumentos comuns em brigas violentas e fazer com que um pneu normalmente resistente solte de um carro enquanto ele está em movimento, influenciando os desastres.